Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa semana que fala sobre a Bíblia Sagrada e vamos falar hoje sobre o Novo Testamento. O 3.1 dessa lição vai falar o que é. Se o cumprimento é a consequência da promessa, poderíamos dizer que o Novo Testamento é a consequência do Antigo. Este registra o que Deus disse aos antepassados, o cumprimento, a confirmação e a consumação da promessa, o sacrifício, os rituais de culto, as palavras proféticas, a unção de reis, a vocação de pessoas para falar ao povo, tudo culminaria na obra redentora de Jesus Cristo. Hebreus 9, de 11 a 12. O Novo Testamento registra a história, a experiência e o testemunho de cristãos que viram e ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias, pelo poder e inspiração do Espírito Santo. Essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo. Então nós vamos ver aqui que o Novo Testamento ele vai trazer o cumprimento de todas as promessas que foram feitas lá atrás no Antigo Testamento. E aqui vai apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. E quem é o maior principal que vem trazendo essa mensagem é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque se ele não viesse, a gente não teria a oportunidade de chegar aos céus, porque ele morreu pelo nosso pecado. Então esse reino a gente só tem direito a ele por causa da sua vinda aqui à Terra. Então o Novo Testamento, ele nada mais é que o cumprimento da promessa que foi feito lá atrás no Antigo Testamento, através dos profetas, para a promessa que foi feita a Jacó, que foi feita a Abraão, a Isaac e aos demais. Então esse é o Novo Testamento. Qual o assunto? O assunto principal do Novo Testamento é Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a razão da existência do Novo Testamento. Também está presente nesse documento o advento da igreja e o seu projeto de evangelização local e universal. Narram-nos os escritos neotestamentários a ação do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas que revolucionaram o mundo, os conselhos para a vida, a instituição de uma liderança cristã, palavra para vocacionados e tantos outros assuntos do interesse do corpo de Cristo. Aqui nós vamos ver que o Novo Testamento ele não traz somente a pessoa de Jesus Cristo, mas também traz a pessoa do Espírito Santo. É aquele que Jesus fala: não saí de Jerusalém enquanto não esteja revestido. É aquele que vai revestir a cada cristão. A cada um que escolhe o Senhor Jesus como seu único Salvador. É o Espírito Santo. Ele é aquele que convence, aquele que converte, aquele que nos consola e nos ajuda quando mais precisamos. Então, esse é o Consolador que Jesus prometeu falando: eu estou subindo, eu estou indo para o Pai, mas vou deixar com vocês um Consolador. O Espírito Santo ele sempre agiu na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, até os dias de hoje. Só que ele, dessa vez, ele fica conosco. Antigamente ele agia de forma diferente. Ele agia quando se era necessário para Deus fazer uma obra através daquela pessoa que era escolhida. Mas hoje ele está com cada um que o aceita, cada um que permita que ele guie a sua vida. E como está organizado o Novo Testamento? Os 27 livros do Novo Testamento têm sido aceitos pela igreja há mais de 20 séculos de história. O documento está organizado em pelo menos 4 divisões. Vamos conhecê-la. Os 4 evangelhos. Os livros levam os nomes dos respectivos autores e buscam narrar a obra de Jesus de Nazaré como o Filho de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros aqui, eles são sinóticos, são evangelhos parecidos,
são narrados por pessoas por ponto de vista diferente. Vai ser as mesmas narrações, os mesmos milagres, o mesmo sermão, mas cada um narrando de um ponto de vista diferente. Mateus, ele presenciou. Marcos, ele ouviu de alguém, ele foi fazer uma pesquisa e foi com alguém e trouxe aquela pesquisa e botou aqui, fez o seu evangelho. E Lucas, a mesma forma. E João, o seu evangelho é o único que é diferente dos três primeiros, mas também é aquele que viveu também junto com Cristo, caminhou ali junto com ele, contando tudo aquilo que o Senhor fez durante a sua passagem terrena aqui na terra. Livro histórico, de autoria do evangelista Lucas, uma continuação do seu evangelho. O livro narra a origem histórica da igreja em Jerusalém, quando no dia de Pentecostes, sua trajetória local e mundial. Atos dos Apóstolos. Esse é o livro histórico de autoria de Lucas. Ele narra toda a história dos apóstolos, o seu evangelismo, como eles evangelizaram, o seu batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento, foi o revestimento de poder que Deus disse que era para o Espírito, para que eles não saíssem de Jerusalém sem esse revestimento. Em Atos dos Apóstolos vai estar falando sobre isso. Então você vai ver que esse livro narra toda a história dos apóstolos de Cristo. 21 cartas escritas pelos apóstolos. Os seus apóstolos, os apóstolos de Cristo, escreveram 21 cartas. Conselho prático e doutrinário para a igreja de todos os tempos. Epístola Paulina, de autoria do apóstolo Paulo, existe Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Essas são as cartas de autoria de Paulo. E existem outras epístolas gerais de diversas autorias. Hebreu, autor desconhecido. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. Alguns autores vão falar que esse Judas é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro profético, de autoria do apóstolo João. É o único livro de profecia do Novo Testamento, o Apocalipse. Então, o livro está dividido nessas partes, o Novo Testamento. E que você venha dar uma lida, estude, não só leia, estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor, porque vocês vão ver como é tão aconchegante, tão interessante. Vocês vão aprender muito com isso. A conclusão dessa lição é: nessa lição estudamos a origem da Bíblia, a sua organização e divisões. Vimos que desde os primeiros séculos da igreja cristã, os crentes aceitam o Antigo e o Novo Testamento com a palavra inspirada de Deus. Aprendemos que o nosso Senhor é o assunto principal de toda a Bíblia, e principalmente do Novo Testamento. Notamos também que ao todo a Bíblia possui 66 livros, 139 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Portanto, conheça a sua Bíblia. Como que você conhece a Bíblia? Lendo, estudando. Eu quero agradecer a todos vocês por mais um dia estarem aqui na minha live. Obrigado a todos vocês que assistiram, curtiram, a todos vocês que compartilharam, estão sempre comigo. Peço que vocês continuem me ajudando para que eu continue fazendo essa aula para vocês. E vocês que não assistiram pela live, que vão assistir pelas redes sociais, que Deus também abençoe a vida de cada um de vocês. Que hoje a vida de vocês seja mais que abençoada. Que o Senhor Jesus venha estar com cada um de vocês, trazendo a paz e o refrigério para